Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 25 de março de 2024, são 18 horas. E Bolsonaro foi objeto de discussão hoje no Supremo Tribunal Federal após a notícia do diário estadunidense The New York Times de que ele ficou abrigado 2 dias na Embaixada da Hungria após ter o seu passaporte confiscado por ordem do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo acaba de determinar que a Polícia Federal investigue Bolsonaro e não será só na Embaixada da Hungria. Vamos entender toda essa história, mas antes eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Esse vídeo que você vê é das câmeras da Embaixada da Hungria e saiu no New York Times. Aqui você vê a reportagem do New York Times, traduzida para o português. Bolsonaro, enfrentando investigações, se escondeu na Embaixada da Hungria, diz o jornal americano. Imagens de segurança obtidas pelo The Times mostram que o ex-presidente do Brasil passou 2 noites na Embaixada da Hungria em um aparente pedido de asilo. Em 8 de fevereiro, a Polícia Federal do Brasil confiscou o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro e prendeu 2 de seus assessores sob acusações de que haviam planejado um golpe depois que Bolsonaro perdeu as eleições presidenciais. A matéria do Times é de Jack Nicas, Christopher Coetti e Leonardo Coelho e Paulo Motorim. Jack Nicas e Leonardo Coelho reportaram do Rio de Janeiro, Christopher Coetti de Nova York e Paulo Motorim de Brasília. Em 8 de fevereiro, a Polícia Federal do Brasil confiscou o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro e prendeu 2 de seus ex-assessores sob acusações de que haviam planejado um golpe depois que Bolsonaro perdeu as eleições presidenciais de 2022. 4 dias depois, Bolsonaro estava na entrada da Embaixada da Hungria no Brasil, esperando para entrar, de acordo com imagens da câmera de segurança da embaixada obtidas pelo The New York Times. O ex-presidente pareceu ficar na embaixada durante os 2 dias seguintes, mostrou a filmagem acompanhado por 2 seguranças e servido pelo embaixador húngaro e por membros da equipe. Bolsonaro, alvo de diversas investigações criminais, não pode ser preso em uma embaixada estrangeira que o acolhe, porque estão legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. A estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava a tentar alavancar a sua amizade com um colega líder da extrema-direita, o primeiro-ministro Viktor Orbán da Hungria, numa tentativa de escapar ao sistema de justiça brasileiro enquanto enfrenta investigações criminais no seu país. O Times analisou imagens de 3 dias de 4 câmeras na Embaixada da Hungria, mostrando que Bolsonaro chegou na noite de segunda-feira, 12 de fevereiro, e partiu na tarde de quarta-feira, 14 de fevereiro. O Times verificou as imagens comparando-as com imagens da embaixada, incluindo imagens de satélite que mostravam o carro em que o Bolsonaro chegou, estacionado na garagem em 13 de fevereiro. Aqui você vê o mapa onde o carro do Bolsonaro ficou estacionado, aqui na embaixada, o portão de entrada, ele entrou por aqui, parou o carro aqui, né? Aqui é a embaixada húngara, aqui os aposentos para convidados, né? Um funcionário da embaixada da húngara, que falou sobre condição de anonimato para discutir assuntos internos, confirmou o plano de receber Bolsonaro. Após a publicação desse artigo, Bolsonaro confirmou sua permanência na embaixada. Não vou negar que estive na embaixada, disse ele ao portal Metrópolis, um meio de comunicação brasileiro, na segunda-feira. Tenho um círculo de amizade com alguns líderes mundiais, eles estão preocupados. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, disse ao The New York Times, em comunicado na segunda-feira,
que o ex-presidente permaneceu na embaixada para discutir política com diplomatas húngaros. Ele precisava se hospedar na embaixada da Hungria por 2 dias para discutir política. Que discussão é essa política que ele tem com a Hungria? Quaisquer outras interpretações, disse ele, são claramente obras de ficção. Na prática, apenas mais uma notícia falsa. Bom, não é notícia falsa que ele esteve lá e ficou 2 dias lá. E discutindo política por 2 dias. Ele discutia política dia e noite, eles dormiram na mesma cama discutindo política. Vamos em frente. Mais sobre o Brasil. Jair Bolsonaro, a Polícia Federal, recomendou que o ex-presidente fosse acusado criminalmente e tal. Aqui o Times faz um posicionamento da situação do Bolsonaro no Brasil. A Embaixada da Hungria não respondeu um pedido de comentário do Times. Bolsonaro e Viktor Orbán, o ditadorzinho da Hungria, mantêm um relacionamento próximo há anos, encontrando pontos em comum como 2 dos líderes de extrema-direita em nações democráticas. Bolsonaro chamou Orbán de seu irmão durante a visita à Hungria em 2022. Em dezembro, Bolsonaro e Orbán se reuniram em Buenos Aires na posse do Milei. Bolsonaro enfrenta aprofundamento das investigações criminais contra ele. Os casos que visam Bolsonaro envolvem uma variedade de acusações, joias, etc, etc. Nas acusações mais graves, a polícia diz que Bolsonaro conspirou para dar um golpe de Estado. Horas depois, Orbán postou uma mensagem de encorajamento para Bolsonaro, chamando-o de um patriota honesto. Aqui você tem, veja só, a entrada do veículo. Bolsonaro... não, aqui é o segurança do Bolsonaro, né? A entrada do veículo. Aqui o Bolsonaro e o embaixador húngaro. É o Flávio Bolsonaro, né? Embaixador húngaro. Você veja que interessante, né? O Bolsonaro discutindo aí com o embaixador húngaro. Veja só, pego no pulo, hein, Bolsonaro? Olha só, e foi um jornal norte-americano que conseguiu isso, hein? Porque aqui no Brasil eu acredito que está havendo uma certa moleza, uma certa leniência, um certo medo de usar a lei para impedir que o Bolsonaro fuja, que ele afronte as autoridades, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui são funcionários trazendo as coisas do Bolsonaro, provavelmente. Olha aí, ó, travesseiros. Aí estão levando as coisas do Bolsonaro embora, né? Mais funcionários do Bolsonaro levando as coisas dele. Ele leva o travesseirinho junto. Aqui, o embaixador húngaro. Máquina de café, né? Que colorido. Veja que tem toda a aventura do Bolsonaro nessa embaixada. Bom, o que acontece, minha amiga, meu amigo, é o seguinte: a reação de ministros do STF à revelação sobre Bolsonaro na Hungria foi a seguinte: a revelação pelo The New York Times, de que Bolsonaro passou 2 dias na embaixada da Hungria, foi muito mal recebida. Eles viram isso como muito grave e tomaram uma medida extrema. A PF vai apurar a ida de Bolsonaro à embaixada da Hungria e a mais 3 outras representações diplomáticas. Quais são elas? Veja só. O Bolsonaro diz: frequento embaixadas pelo país, converso com embaixadores. Ele diz que esteve em outras embaixadas. Que embaixadas são essas? Defesa diz que Bolsonaro se hospedou em embaixada só para manter contato com autoridades do país amigo.
Que contato é esse? Ele dormiu nas outras embaixadas aonde ele diz que foi? Que embaixadas são essas? Deputados já estão pedindo a prisão preventiva de Bolsonaro por permanência na embaixada, e ele já chamou o Orbán de irmão, se reuniu com ele na Argentina, etc, etc, né? E o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro recentemente pediu autorização para ir visitar Israel, e a Polícia Federal investiga se ele esteve na embaixada de Israel. A gente sabe que ele tem, que esse Netanyahu mandou uma carta para ele xingando o Lula e convidando-o a visitar o Bolsonaro. O STF não deixou, né? O Bolsonaro diz que ele tem cidadania plena italiana, e a PF vai investigar se ele foi à embaixada italiana. E o Bolsonaro tem relação com o país árabe, a Arábia Saudita, que deu as joias para ele, não é? Ele já chamou inclusive o príncipe saudita de irmão, o ditador da Arábia Saudita, não é? O Mohammed bin Salman, né? Um ditador cruel que executa as pessoas com requintes de crueldade. Então, minha amiga, meu amigo, a Polícia Federal já está atrás do Bolsonaro, e, na minha opinião, a prisão preventiva dele deve sair a qualquer momento.